Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Segunda-feira, 27 de junho de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje os detalhes da vitória maiúscula do Vila Nova lá em Sorocaba para cima do São Bento por 1-0. E o nosso convidado especial desta noite é o jogador que fez a grande diferença em São Paulo, atacante Ítalo, autor do gol do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona, 27 de junho de 2016. E você já pode participar conosco, enviar a sua mensagem, se quiser, através do WhatsApp. O número é 98569-2926. Ou, se você preferir, em nossa fanpage, facebook.com/TV Banqueta. Hoje vamos falar muito sobre a vitória do Vila Nova lá em Sorocaba por 1-0. O Leão do Bonfim conseguindo uma ótima vitória e assim, claro, já garantido pelo menos a segunda colocação até o momento no Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que o Vila, nos dois próximos jogos, encaram seus adversários em Nova Lima. O Vila, então, rumo à próxima fase do Brasileirão da Série D. Vamos conversar muito também com o nosso entrevistado desta noite, Ítalo, atacante do Leão do Bonfim, que fez a grande diferença em Sorocaba na partida de ontem diante do São Bento. Mas vamos apresentar as outras feras conosco em nosso estúdio nesta segunda-feira, começando com o comentarista artilheiro Fred Sarte. Boa noite, Fred. E que vitória espetacular do Vila ontem em Sorocaba. Boa noite, Roger. Boa noite, Fagundes, Ítalo, público de casa. Vitória fundamental para o Vila Nova. Um time que está disputando a Série D de forma humilde, mas os resultados estão vindo. É o time que ainda não perdeu, a vitória importantíssima. Ontem a cidade de Nova Lima parou para assistir o jogo do Vila Nova. A TV Banqueta transmitiu ao vivo através de uma parceria com a TV Brasil. Pegamos o sinal da TV Brasil e transmitimos até para você aí de casa o jogo do Vila Nova. E nos próximos 2 jogos em Nova Lima, já fechada a mesma parceria com a TV Brasil, que é a detentora da transmissão da Série D, a TV Banqueta vai transmitir ao vivo, sinal aberto, o jogo do Vila Nova e São Bento no próximo domingo, que pode ser que seja às 11 horas da manhã. É verdade, já vamos falar sobre isso, sobre o horário do Vila, que deve ser às 11 horas da manhã, essa partida contra o São Bento no próximo domingo aqui em Nova Lima. Boa noite, Fagundes, comentarista credibilidade. E o que falar do Ítalo, essa grande revelação do Vila Nova, que fez a diferença ontem lá em Sorocaba. Boa noite, Roger, boa noite, Fred, boa noite, Ítalo. Boa noite, amigo torcedor do Vila Nova, principalmente. Olha, ontem nós tivemos a oportunidade de acompanhar o jogo do Vila Nova, né, e de uma maneira totalmente deixando a gente surpreendido, né? A maneira de atuar do Vila Nova, esse time jovem, um time que realmente tem muito futuro, tem muita coisa a acrescentar, né, no futebol de Nova Lima, futebol mineiro. Então o Vila Nova está representando muito bem, né? Invicto, até agora é o único invicto na chave, né, da qual está participando nesse campeonato da Série D. Portanto, nós temos muito que falar hoje, porque eu, particularmente, fiquei muito surpreso com a atitude, né, do time do Vila Nova frente ao São Bento, que era até então o time, o papa-tudo, né? Estava ganhando de todo mundo. Mas o Vila ontem quebrou esse jejum e ganhou, continua invicto e tem tudo, a meu ver. Nós vamos discutir muito isso aqui com os amigos. Tem tudo para ser o primeiro colocado da chave e nós vamos explicar por quê. Porque é um time jovem, um time que corre muito e, acima de tudo, muita garra, muita vontade, muita determinação. Portanto, ontem foi nota 10 para o Vila Nova. E o nosso convidado especial dessa noite é Ítalo, atacante do Vila Nova, artilheiro da Sub-20, deixando do nosso Campeonato Mineiro, mas porém já vai fazendo os seus golzinhos com a camisa do Vila, já está agradando e muito a torcida do Leão do Bonfim. Boa noite, Ítalo, obrigado pela sua presença aqui no Banqueta Esporte. E como foi fazer o primeiro gol como profissional com a camisa do Leão do Bonfim? Primeiramente, boa noite a todos, né? Foi um gol importante, a gente sabia que a gente precisava da vitória, viemos de 2 empates, a equipe deles estava 100% no grupo e dentro das nossas pretensões no campeonato, a vitória era importantíssima. A gente soube suportar bem a pressão do time deles
E quando a oportunidade apareceu ali na frente, eu pude concluir no gol e a gente saiu com a vitória. Conte para o público de casa, Ítalo, como é que começou a sua carreira, de onde você veio. Então, eu sou de BH, né? Comecei no campo no forrobol, rodei algumas equipes aqui de Minas. Fui para a Alemanha, fiquei 2 anos lá. E ano passado retornei ao Brasil, vim para o Vila e estou muito feliz aqui. Agora, Fagundes, além do Ítalo, quais foram os grandes destaques do Vila Nova na partida de ontem, ou então até setores que se deram muito bem diante do São Bento? Fagundes, só já antecipando você, até bom para a gente ir conhecendo os jogadores do Vila, né? O goleiro, quem que foi, se a gente puder, se você puder relembrar, né? Até para a torcida já ir conhecendo. Com certeza. Olha, o Roger perguntou destaque, além do Ítalo e tal. Nós até consideramos o Ítalo o melhor jogador em campo, né, pela desenvoltura, não apenas pelo gol que marcou, que deu a vitória para o Vila, mas a desenvoltura, a colocação, a postura em campo do Ítalo, né, o fez com que acreditássemos que ele seria o melhor jogador em campo, e realmente foi. Agora, destaques foram todos. 11 jogadores do Vila ontem, os outros entraram depois e tal, não tiveram muito tempo para mostrar, né, o serviço. Mas os que entraram e que jogaram, aliás, uma coisa muito legal, que eu gostei no técnico João Carlos, me chamou muita atenção, ele não é de mexer muito no time que tá jogando bem. Isso aí é primordial no futebol. Então o time está vencendo, está né, sendo eficiente, não mexe. Né? Nós falamos isso várias vezes, nós comentamos sobre isso, de que ele tem essa postura muito bacana de não mexer, não ficar tirando jogador e colocando outro à toa. Né? Ele fez na hora certa, por cansaço, por uma necessidade. Agora, me surpreendeu o time do Vila no todo, do goleiro ao último jogador lá no ataque. Eu fiquei impressionado com todos os jogadores, os laterais me chamaram muita atenção, os 2 zagueiros, a gente não há muita necessidade de falar, porque eles são experientes, que é o Tarciano, o Carciano e o Tiagão, né? Super experientes, seguraram ali atrás, não deram trégua. O goleiro é um goleiraço. Primeiro já começa pela a estatura dele, um goleiro alto, um goleiro firme, né? Sai bem nos jogos, sempre atento, não vi ele fazer nada errado ontem no jogo, apesar que não foi tanto acionado como foi o outro goleiro, né? O Viana lá, o Rodrigo Viana, muito mais acionado do que o nosso goleiro Ranulli. Me surpreendeu também a postura dele, saindo em bolas altas, ele tem essa estatura, né? Facilidade para isso. Os 2 laterais já disse, me encheram os olhos, porque são jogadores que vão e voltam, né? Apoiam e marcam muito bem ao mesmo tempo. Meio de campo também perfeito, jogou muito bem. E o ataque, né? Principalmente o Ítalo, que segurou a onda, segurou a zaga deles, não deixou subir. Então teve uma atuação muito importante ontem, fundamental para essa vitória do Vila Nova. E também o meio de campo, como eu disse, né? O destaque para mim foram os 2 jogadores, principalmente, aliás, o Rafinha, número 5 também, o Jobert e o outro que faz o meio Jonathan. ali. Jonathan, forte, né, e tal. Então, o time todo ontem foi muito bem e me deixou realmente muito surpreso. Desculpa, só explorando o Ítalo. Então o Ranulli que veio do Atlético, chegou agora. Isso. Lateral direito. É o Ricardo, que estava na base ano O passado. Ricardo à base. Aos 2 zagueiros, O Cassiano chegou agora, o Thiagão estava no Mineiro. Isso, o esquerdo. O Iago estava no Guarani. O Iago veio do Guarani. Isso, o Jonathan estava no Mineiro. O Rafinha que chegou agora também. E o Joby estava no Uberaba. Sim. O Baianinho estava no América of Lotone. O André, que veio do Democrata. E eu. Agora, interessante, né, Fred, que a formatação do Vila Nova, principalmente ontem, diante do São Bento, foram 3 atacantes, porque o André atua de um lado, o Baianinho do outro, e você mais centralizado. E o Jobert, que é um jogador muito veloz, baixinho, bom de bola, sempre armando as jogadas para vocês 3 lá na frente. Com certeza, né? Esses 2 da beirada também, tanto o Baianinho como o André, são importantes na recomposição, são muito rápidos. A gente, cada dia que passa com os treinamentos, a gente sabe que tem pouco tempo de trabalho ainda, mas a gente está procurando conversar para as coisas fluírem ali na frente, para poder fazer
bons jogos ali. Ô Fred, e outro detalhe importante desse time do Vila Nova, que é um time totalmente diferente do Campeonato Mineiro. No Mineiro a gente viu um time mais compacto, mais de toque de bola. Já no Campeonato Brasileiro Série D, é a meninada praticamente, aquela correria, mas sabendo o que faz com a bola. É um time mais veloz. É surpreendente, né? Como o próprio Fagundes disse, a torcida do Vila não, claro, né? Sempre aposta no Vila, mas não esperava que daria tão certo. Mas o que a gente cansa de falar, vai dar certo, tomara que o Vila suba para a Série C, que é fundamental isso, mas não adianta ter todo esse trabalho para chegar ano que vem, contratar um outro treinador e não aproveitar ninguém desse time da Série C. Vamos disputar para subir, mas o mais importante é a sequência que há muito tempo o Vila não tem. E falando em sequência, 2 jogos importantíssimos para o Vila Nova agora dentro de casa, Fagundes. Quem sabe esses 6 pontos que vieram a acontecer nos próximos jogos, o Vila assim já classificando a próxima fase da Série D. Olha, eu me esqueci de citar, foi citado aqui pelo Ítalo, o jogador Baianinho. Me chamou muita atenção, um jogador super rápido, veloz, ele é franzino, mas joga muito. E ele encara, né? Os jogadores do São Bento são jogadores avantajados, né? Na estatura, fortes, né? O Ítalo teve trabalho, né? com a trombada desses jogadores. O Baianinho encarava, como o Ítalo também, os outros jogadores, mas o Baianinho, ele ia para cima, ia para dentro dos jogadores do São Bento. E também, do outro lado, nós citamos o outro... Guaru. Hã? O Guaru? Você fala do outro lado? Não, eu digo o outro jogador do Vila. O André. Então, o André é o mesmo estilo de jogo do Baianinho. Os dois fizeram um trabalho importantíssimo ali nas extremas, porque eles iam ao ataque, ajudar o Ítalo lá na frente e tal, apareciam, cruzavam bolas e voltavam ao mesmo tempo para ajudar. Isso é o futebol moderno, é o futebol de hoje, que exige desses jogadores que jogam na extrema, que são mais rápidos, de ir e voltar. É o tipo Luan no Atlético, né? Faz isso muito bem, o Patrick sabe fazer, de atacar e voltar ao mesmo tempo, ajudar na marcação. Então, é um jogador fundamental, o Baianinho, e também o André, né? Fizeram jogadas importantíssimas. E com respeito a... só lembrando que o a Vila questão dos 2 jogos. Né? Só lembrando que o Vila também não enfrentou qualquer time. Foi um time que foi muito bem no Campeonato Paulista e que tem bons jogadores, como o próprio Guaru, que fez a diferença. Exatamente. Ontem. Eu vou chegar no Guaru, que eu acho que foi um erro do técnico adversário. Quando ele tirou o Guaru do jogo, o Guaru é o jogador mais importante do São Bento, sem dúvida nenhuma, camisa 10. É o que controla tudo ali no meio, ele harmoniza tudo ali no meio. Quando tirou, abriu o meio de campo para o Vila Nova. Vila Nova agradeceu o técnico Paulo Roberto, né, do São Bento, porque a saída desse jogador facilitou a vida do Vila. Saiu o gol logo depois, né? E daí para frente o Vila tomou conta do jogo. Por quê? Porque o Guaru tomava conta, toda a bola chegava nele, passava por ele ali no meio, né? Então o Vila jogou com inteligência ontem, jogou praticando um futebol rápido. A gente esperava, tinha ouvido que o João Carlos tinha treinado na sexta-feira o time, né, com bola parada e também e que iria jogar nos contra-ataques, né, que jogaria atrás, se precavendo. Mas não foi nada disso que eu vi. Eu vi o time do Vila agredindo o tempo todo, indo para cima, com vontade. E foi superior, né? O primeiro tempo foi mais equilibrado, tanto ataque lá como cá, as duas defesas jogando também, né, com paciência, mas no segundo tempo o Vila mandou no jogo, controlou o jogo, regulou tudo. Eu então acho que agora os 2 jogos que você me perguntou, esses 2 jogos em casa, o Vila tem tudo para vencer, que vai pegar um São José, que perdeu para a Portuguesa, né? lá no campo do São José. O São José, então, vem jogar aqui, é o próximo segundo jogo, o próximo jogo será contra o São Bento, na volta. O Vila tem tudo para vencer dentro de casa. E vencendo, são 6 pontos. Acrescentando aos 5 que tem, vai para 11. Eu, sinceramente, para mim, Vila Nova termina em primeiro lugar na sua chave, essa classificação para a segunda fase. Realmente, tomara que o Vila consiga uma grande vitória já no próximo domingo e logo na sequência conquistando mais outra e assim se classificando à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor, tudo lá. Na volta vamos falar mais sobre essa vitória do Vila Nova e, óbvio, conversar mais com o Ítalo, o grande jogador do Vila que fez a diferença na partida de ontem diante do São Bento em Sorocaba. Fica daí que eu te espero daqui, até mais.
Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois é só correr para abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segundona, 27 de junho de 2016. E você continue participando conosco. Envie sua mensagem pelo WhatsApp 985692926 ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Mande sua pergunta para o Ítalo, atacante do Vila Nova, nosso convidado especial desta noite. Agora, Geraldo Fagundes, falando sobre o time todo do Vila Nova. O Vila já trouxe mais reforços, ainda vão sair alguns nomes no bid, mas será que tem vaga nesse time que está jogando tão bem para outros jogadores? Vai ter vaga, tem, né, Roger? Tem. Mas se você for o João Carlos, mexeria na equipe? Não, nesse momento não. Mas jogador chegando, né? Vamos pegar como exemplo o Atlético. O Atlético está disputando o Brasileirão e está recuperando-se. E cada dia está chegando jogador. Eu acho que acrescentando, agregando valores ao time, isso é importante. O Vila precisa também disso. E isso aí torna uma disputa também nos treinamentos. O jogador quer ser titular, o outro já é titular, não quer ceder o lugar. Então vai ficar uma briga muito boa. Isso é salutar, é importante. O João Carlos receber mais jogadores, né? E ter um elenco mais forte, porque o campeonato, o Vila Nova, a meu ver,
vai classificar, vai passar para a fase seguinte, que já é mata-mata, né? Então precisa ter elenco, porque o jogador, é o caso do Baianinho ontem, que machucou lá, ele levou uma traulitada, e pode ser que ele até recupera-se e jogue o próximo jogo. Possivelmente, né, pode ficar de fora. Então tem que ter mais jogadores para essa disputa. Então, eu acho que o João Carlos ele deve ficar satisfeito de ver chegar mais valores para poder ter opções, né? Até o jogador treinou melhor, acho que ele tem que entrar no time, sim. Só por entrar nesse assunto, Ítalo, até para você nos ajudar, existem ainda jogadores que já estão no Vila treinando, mas que não tiveram a sua situação regularizada? Tem o Leandro, lateral esquerdo, o Dudu, zagueiro, o zagueiro também que chegou do Atlético, o Rafael, mais alguns. Tem sim, deve ter uns 3, 5 jogadores que ainda não estrearam. Estão aptos, né, para jogar, mas é questão de regularizar, de pagar transferência, essa questão financeira, não é isso? Transferência, bid, aí não puder jogar ainda. Agora, Ítalo, qual centroavante, atacante que você se espelha ou se espelhou? O Ronaldo, né? Acho que todo mundo, quando criança, vê ele jogar, é meu maior ídolo, junto com o Neymar. Procuro ver vídeos, jogadas deles, para poder fazer dentro do campo. Agora aí, falando ainda mais sobre o seu futebol na equipe do Vila Nova, você prefere jogar realmente como centroavante, fixo na área, ou prefere voltar para, quem sabe, ajudar a armação das jogadas do Vila? Porque a gente sabe que você não é aquele centroavante que fica presente na grande área, você sempre volta, você tem uma qualidade no drible. Com certeza. Eu posso fazer as duas funções. No Júnior eu jogava mais aberto, agora no profissional estou jogando mais centralizado, mas consigo fazer as duas funções bem. Me sinto à vontade nas duas, onde que o professor precisar de mim, eu estou à disposição. Eu queria perguntar para o Ítalo, ele citou o Ronaldo Fenômeno, né? Você admira, se espelhou nele e tal. Muito boa escolha. E atualmente, no futebol brasileiro, qual jogador que para você é destaque no Campeonato Brasileiro, centroavante principalmente? Para mim, o Gabriel dos Santos, né? O Gabigol. Acho que tem as características um pouco parecidas com a minha, aí eu procuro me espelhar nele também. E o que falar sobre o Fábio Júnior? Você já teve uma conversa especial com o Fábio Júnior, que é um grande centroavante, fez muitos gols por onde passou? Não, ainda não tive essa oportunidade, mas a gente sabe que foi um grande jogador, né? Tem uma carreira maravilhosa. A gente procura ver ele jogar para poder construir um pouquinho da história dele. Aproveitando a pergunta do Roger, né? O Fábio Júnior, a ideia era ele montar o time e não julgar. Ele deixou claro pra gente que não iria julgar. Ele continua no Vila Nova ajudando os bastidores ou ele deu uma afastada? Ultimamente, eu não tenho visto ele lá, né? Parece que ele deu uma afastada. Nesses últimos treinos, eu não tenho visto ele lá. Até eu confesso que o dia de hoje foi um pouco corrido aqui para a produção da TV Banqueta, que uma das nossas tarefas para trazer até você aí de casa era a questão do Fábio Júnior. Né? Ele até me ligou, queria conversar comigo, mas as informações que eu ando apurando, mas não temos certeza, é que o Fábio Júnior não vai continuar no Vila. Isso eu não tenho certeza, mas o que eu tenho certeza é que ele será candidato a vereador em Belo Horizonte. Fiquei sabendo dessa história também, realmente. Então, acho que inviabiliza um pouco ele continuar no Vila como estava sendo quase que um diretor de futebol, né? Agora, o Fred, falando sobre o técnico João Carlos, até que ponto a gente deve se colocar o João Carlos nesse patamar que o Vila se encontra no Campeonato Brasileiro da Série D, com dois empates, aliás, e uma grande vitória ontem diante do São Bento? Até que ponto tem méritos o João Carlos nessa campanha boa que faz o Vila Nova até o momento no Campeonato Brasileiro da Série D? A gente sabe que o Vila teve um grande problema com o Gotardo no Campeonato Mineiro. Veio o João Carlos, que parece que em pouco tempo já consegue arrumar a casa, ajeitar o time do Vila Nova, um time novo, totalmente diferente do estadual. A grande verdade é que a impressão que nós tivemos foi quando ele esteve aqui. É um cara que jogou no Cruzeiro, foi campeão no Corinthians, seleção brasileira, e mostrou-se ser um cara bastante humilde, né? Agora, quem pode nos falar sobre o João é o próprio Ítalo. Como é o João treinador? Ele é bem tranquilo, né? Vem dando muita tranquilidade pra gente, principalmente pros mais novos. Teve pouco tempo de trabalho, a gente ainda está conhecendo ele, mas é um cara muito tranquilo, dá liberdade pra gente poder jogar o nosso futebol tranquilo. E as coisas vêm dando resultado ali dentro do campo, né? E a gente sabe que fora de campo o Vila está passando por vários
várias dificuldades, né? Principalmente na questão financeira. Como que é a conversa ali de vocês no vestiário? Vocês cobram isso? Como que funciona o dia a dia de vocês lá? A gente procura não focar nisso, né? A gente tem que focar dentro do campo, buscar os resultados, porque a gente sabe também que se os resultados dentro do campo vierem, a diretoria, vai todo mundo correr atrás para buscar recursos para o Vila e pagar, né? Quem tem que pagar, para dar tranquilidade para a gente trabalhar. E no dia a dia, quais são as principais dificuldades que vocês, atletas do Vila Nova, sofrem hoje? No dia a dia? Acho que no dia a dia até que não. A gente tem uma estrutura boa de trabalho, né? Alimentação. Isso, eu particularmente, para mim é tranquilo. O que pega mesmo é a questão do salário, né? Agora, os jogos em casa que o Vila vai fazer, os 2 próximos no Alçapão do Bonfim aqui em Nova Lima. Você ainda espera, eu acho que você não pegou ainda um Alçapão lotado, não sei se você já viu vídeos, claro, já como torcedor também, acompanhou o estádio municipal Castor, recebendo um grande público, como sempre já aconteceu aqui em Nova Lima, o torcedor do Vila, que sempre foi o 12º jogador da equipe. Como que você espera receber este carinho da torcida que já está grande em cima de você? É importante, né? A gente vem fazendo por onde aí. Tivemos 2 jogos muito difíceis fora de casa. Agora é hora da torcida do Vila lotar o Alçapão aí, nos empurrar, para que a gente possa buscar os 3 pontos. É, um jogo importante para o Vila Nova no próximo fim de semana, domingo, que deve ser provavelmente às 11 horas da manhã. O Vila tem que atuar como atuou contra o São Bento lá em Sorocaba, Fagundes? Olha, com certeza, né? O time foi muito bem ontem. Acho que tem que continuar, né? No mesmo ritmo, na mesma toada, porque vai jogar em casa, a responsabilidade aumenta. Porque você jogar fora, como jogou o Vila ontem, joga com aquele compromisso, né, de ganhar o jogo, claro, e com vontade, mas jogando fora, né, no domínio do adversário, você não conta tanto com a vitória, você já entra pensando aí em arrancar pelo menos um empate, né? A vitória veio na consequência do time ter jogado bem. Jogando em casa, a responsabilidade aumenta, porque a torcida vai comparecer, e jogando diante da torcida, o jogador, ele quer render mais, precisa render mais. O time tem essa possibilidade, né, de conquistar outra vitória dentro de casa, diante da sua torcida. Então aí a responsabilidade aumenta muito, né, para o jogador, mas tem que ser no mesmo ritmo. O Ítalo, que é o torcedor do Vila o torcedor do Vila quer ver você fazendo gols. Mas conta pra gente como que é... Microfone. Perdão, telefone... O microfone desligado. Ao vivo assim mesmo, viu, Ítalo? Mas, Ítalo, o torcedor do Vila quer te ver fazendo os gols. Mas como é a questão contratual sua com o Vila Nova? Hoje, né, meu contrato foi de 4 meses. A princípio eu tinha assinado 3 anos. Só que como a questão do Nélio, a candidatura ainda tá rolando, ele não pôde assinar. Aí eu fui e assinei de 4 meses, o contrato acaba agora no final do ano. Aí a gente fez, se o Nélio continuar sendo presidente, o outro já está assinado de 3 anos. Mas isso quer dizer que no final do ano você já não tem mais vínculo com o Vila? A princípio não. Se o Nélio não for presidente, não. Então só se o Nélio realmente for presidente do Vila que você continua mais 3 anos com a camisa do Vila. Isso. Não estou entendendo. O contrato foi assinado com Vila Nova, né? O presidente, ele vai dar o parecer dele, vai assinar também e tal, mas o contrato é com Vila, não é com o Nélio. Não adianta o Nélio, então, ele continuar, claro, a gente sabe que é um período aí que o Nélio fica afastado, né? O Tatico ajudando a resolver as coisas e tal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esse contrato de 4 anos, ele foi feito com Vila Nova, né? Esse documento está em poder do Vila, né? Não é do presidente. Então, eu acho que ele assinou 2 contratos aí, não estou entendendo, né? Porque um de 4 meses, outro de 3 anos. E se for de 4 meses, acho que tá tudo errado, porque um jogador do nível dele hoje, demonstrando, né, esse futebol que ele tá jogando no Vila, fica sujeito aí, encerrar o contrato e o outro time chegar e carregar, né?
Então acho que tem que resolver isso rápido. Verdade, tomara que seja um contrato maior com o Ítalo. Nós vamos ao intervalo especial novamente, torcedor titular. Na volta, vamos falar muito mais sobre a vitória do Vila para cima do São Bento, falar também sobre o jogo do Leão no próximo domingo, novamente contra o São Bento, porém aqui em Nova Lima, no Alçapão do Bonfim, e obviamente bater mais papo com o Ítalo, atacante do Leão do Bonfim. Fica daí que eu te espero daqui, até mais. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois é só correr para abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segunda, 27 de junho de 2016. Estamos recebendo o Ítalo, atacante do Vila Nova, autor do gol ontem em Sorocaba, diante do São Bento. E você já pode participar conosco, mande sua mensagem, envie cada vez mais seu WhatsApp através do 98569-2926 ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Agora, Ítalo, o Vila enfrenta no próximo domingo o São Bento, logo na sequência tem o São José dentro de casa, 2 jogos no Alçapão do Bonfim e a última rodada enfrenta a Portuguesa no Rio de Janeiro. O que o Vila tem que fazer para conseguir já, quem sabe, a classificação nos próximos jogos, em sua opinião? Realmente é os 6 pontos dentro de Nova Lima?
Com certeza, a gente sabe da importância desses 2 jogos. A gente tem que se impor, procurar jogar, né? Agredir a equipe deles. Sabemos que é uma equipe muito forte, né? Estava com 100% até então no campeonato. É se impor, buscar o jogo desde o primeiro minuto para sair com a vitória. Porque a gente sabe que se a gente ganhar esses 2 jogos, a classificação fica bem encaminhada. E como que você analisa o time do São Bento, que era um grande vitórias praticamente no grupo do Vila Nova, que fez boa campanha no Paulistão? Como você analisa o time do São Bento logo após essa vitória do Vila? Realmente o São Bento é o melhor time da chave ao lado do Vila? Sim, a equipe do São Bento é uma equipe muito forte, né, fisicamente. Tem jogadores experientes, como vocês citaram, o Guaru. Mas a gente foi lá, a gente soube suportar a pressão. Conseguimos jogar bem o nosso futebol, tocando a bola, marcando muito. E trouxemos os 3 pontos para cá. Agora, Fagundes, desses jogadores que estão presentes no Vila Nova, que foram contratados, qual que você destacaria mais atualmente com a camisa do Vila Nova? Os recém-contratados? Recém-contratados. Olha, eu acho que o destaque, né, é o time todo. Esses últimos jogadores, eu não estou me recordando quais chegaram por último. Iago, Ricardo Luz. O Iago e o Ricardo Luz, os 2 laterais, eu falei aqui no início, né, que me chamaram muita atenção. Jogadores de marcação implacável, jogadores que apoiam bem, né? Principalmente o Ricardo Luz, ele é mais vulnerável, ele vai que vai. E também o Iago, gostei muito do Iago também. Então, assim, o Vila está muito bem com esses 2 laterais. Foram destaques. Até eu falei que o destaque foi o time todo ontem. Mas sobressaíram o Ítalo, né, que fez o gol, mas ele batalhou, ele teve chance até de fazer. Se não fosse o Rodrigo Viana, né, esse jogo podia ser mais dilatado, podia ter sido até 2, 3. E ele sobressaiu. E esses 2 laterais também, meio de campo do Vila foi uniforme, né, jogaram. Os jogadores atuaram de uma forma bem consistente ali no meio. E os zagueiros, é o que eu te falei, a experiência fala muito alto também. O Xerifão, né, que é o Carciano hoje, e o Tiagão do lado direito, jogando muito bem. Gostei do goleiro, a postura do goleiro, que não foi tão empenhado, estou repetindo, né, mas ele não foi tão empenhado, mas mostrou que tem qualidade, muita qualidade. E por aí o Baianinho, né, o André. Enfim. E até interessante, né, Fagundes, só te cortando, desculpe, que o Vila Nova deu uma atenção muito especial para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, que tem grandes jogadores, bons atletas, e trouxe o André, que fez ótima campanha com o Democrata. Mas aí entra a visão do técnico. E o João Carlos, ele assistiu esses jogos aí da 2ª divisão, ele acompanhou, ele demonstrou para a gente aqui no programa, no dia que veio, que é um cara estudioso. Por exemplo, ele chegou e falou: eu já pesquisei e estou sabendo a vida do São Bento, do São José lá no sul. Ele deu essa dica para a gente. Já estava estudando os adversários. Ou seja, acompanhando os times no módulo 2 aqui do Campeonato Mineiro, ele descobriu o Baianinho, descobriu o André, descobriu o jogador lá do Uberaba, né? Então ele acompanhou. É isso aí que é a missão principal do técnico, é ele ter conhecimento onde ele pode buscar, né, jovens jogadores como ele buscou. E hoje ele tem um time na mão e chegando mais, agregando a essa força do Vila atual, é muito importante, né, para ele, é ter elenco. Olha, eu sinceramente, se o Vila passar dessa fase, que eu confio piamente, depois do jogo de ontem, foi o jogo que nós tivemos a oportunidade de ver, né, e Vila Nova tem tudo para subir para a Série C esse ano. Basta, ainda mais reforçando, porque o Tatico me adiantou aqui. O Rafael Morisco e o Mariel estão perto de voltarem ao Vila. Vai ser um reforço e tanto. A gente não pode menosprezar os jogadores atuais, jovens, como nós já falamos, jogaram com muita raça ontem, muita rapidez, né? Um time que corre muito. Mas o acréscimo de jogadores experientes, como Marielson, Morisco e o Mancini, quem sabe, que o Mancini me garantiu que pode jogar. Se o Vila passar dessa fase, o Mancini pode disputar o mata-mata na próxima fase e continuar. E o Vila Nova vai ficar muito forte. É isso que eu ia até te perguntar, Fred Sartre. Você acredita realmente que o Vila tem todas as condições, pelo que vem atuando, de subir para a Série C? Tem um daqueles que vão brigar para o acesso à Série C do Brasileiro. Olha, eu posso falar do grupo. O que eu venho acompanhando do grupo do Vila Nova, a gente acredita que ele classifique. Agora, subir para a Série C, se eu falasse que o Vila
teria condições, eu estaria chutando, uma vez que eu não conheço, não acompanhei os outros adversários. Agora também, e quem tem que responder isso não sou nem eu, é o Ítalo, é o grupo do Ítalo, é o João Carlos. Nós aqui, o Fagundes, o Fred, o Roger, sempre fomos defensores da vinda do Morisco, zagueiro, foi muito bem, da vida do Marielson, que também foi muito bem no Mineiro, mas eu não sei se eles chegando hoje, como que o grupo que comeu, no futebol fala muito, né? Que roeu o osso, vai chegar e vai comer o filé com os caras. Eu hoje já não sou tão defensor da vinda do Marielson, da vinda do Morisco. E o próprio Mancini, viu? Mancini, você é atleticano, vai ver se você tem uma vaga lá no Atlético. Eu tinha até comentado com o Fagundes, com o Ítalo, antes do programa. O Mancini, claro, até pela sua experiência, a idade um pouco avançada, é um jogador mais experiente, cadenciado, inteligente, toque de bola, apesar dos lançamentos longos, bons toques de bola, mas o Mancini, na minha visão, realmente não tem vaga nesse time do Vila. Pelo meio de campo rápido, pela velocidade, pelo drible dos jogadores do Leão do Bonfim, eu acho que o Mancini não tem vaga. Claro, seria um atleta para reforçar muito o elenco pela sua qualidade, que ninguém discute, pelo campeonato mineiro que ele fez. Mas, atualmente, do elenco do Vila, com o futebol que o Vila está jogando, eu não sei, viu, Fábio? Eu vou discordar de dois de uma vez. Do Fred e de você. Eu sou obrigado a discordar. Isso aí. Pelo seguinte, olha, o time, não é porque o time ontem jogou bem, isso aí é o João Carlos que vai decidir. Isso. Colocar jogador ou não colocar. Se você tem elenco, você tem que ter elenco. Jogador com experiência, eu acho que, tenho certeza, chegando Marielson, Morisco, não quer dizer que eles têm que chegar e entrar no time, não. Aquilo que eu falei no início, vão disputar a posição com os atuais jogadores. Não é? Se chegar um centroavante hoje, um centroavante mais experiente aí, vai disputar com ele. Então, um tem que, né, engolir o outro. O Mancini, eu sou totalmente a favor do cara voltar, gente. Ele, assim, pode parecer ser uma estrela, que jogou na Roma, jogou lá na Itália, jogou no Atlético e tal, mas é jogador importante, foi importante. A campanha do Vila Nova no Campeonato Mineiro, aquela campanha maravilhosa, foi dada a esses jogadores, aconteceu por causa desses jogadores experientes. Agora, não quer dizer que eles têm que chegar e serem titulares. Isso vai depender do João Carlos, né? O técnico João Carlos vai decidir. Se o time está bem atualmente, não vai mexer, mas o elenco tem que ter. Agora, mas eu te falo uma coisa, viu, Ítalo? Entre o Rafael Morisco e a cabeleira loira lá do nosso Thiagão, sou mais Thiagão, viu? Thiagão tá bem. Ele tá bonito, cara. Fala com ele que ficou bem. Bota medo no zagueiro, no atacante. Não arrisca fazer igual dele, não? Não arrisca fazer. Não, muito feio. Roger, vou acrescentar mais ainda. Thiagão, no momento, é o titular. Agora, nós não podemos desprezar. O Cassiano acertou direitinho ali a zaga com o Thiagão. Mas você não pode dispensar um cara igual o Rafael Morisco. Mas claro que é brincadeira minha. Não, brincadeira, só pode ser brincadeira, né? Porque o cara joga muito, o Rafael Morisco. Você imagina, o Ranulli, hoje é o titular, pega muito, mas o Thiago Leal merecia também estar no elenco hoje do Vila Nova, disputando posição, claro. Né? Então é por aí, eu sou a favor. Marielson, chegar o... Está numa saudade do time do Vila do Mineiro, ele está saudoso demais. Dá saudade, que o time é forte, um time bom. Eu continuo discordando de você, eu acho que já foi. É claro também que você mesmo disse, depende do João Carlos. É a mesma coisa dizer assim, vamos pensar em primeira divisão. Então isso quer dizer que o Atlético não contrata mais ninguém, porque o grupo está fechado lá e por aí vai. Mas nós estamos dizendo uma Série C, do momento, a grande verdade que a gente não conhece os outros, eu pelo menos não conheço os outros adversários. A grande verdade, eu acho que a proposta, e o João Carlos disse isso pra gente, a proposta é para o ano que vem, é para aparecer o Ítalo. Então eu sou fã de todos que estavam aqui no Campeonato Mineiro e brigamos, mas eu acho que passou, e principalmente, Mancini, vai jogar no Atlético. O Atlético tenta lá uma posição para você. Você é craque, você é fera, você não dá entrevista, você é o bambambam, você vai jogar no Vila Nova. Você tem que ir para o Atlético, tenta lá uma vaga. E eu vou ser otimista, muito otimista, eu estou dizendo. O Vila, com esse time atual, com acréscimo de mais algum jogador,
o Vila é candidato a subir para a Série C, sim. Eu tenho que ser otimista. Né? Eu estava vendo a Caldense jogar. A Caldense não foi adversário para o Vila Nova no Campeonato Mineiro. Né? O RT também não. Estão disputando a Série D. Então, assim, o nível dos times, eu acho que, analisando esse nível, o Vila Nova está entre os jogadores candidatos. Falar nisso, o Mancini está em qual time? Ele está sem time. Tá bom. Agora, o pessoal de casa, o próprio Fred, a gente não está sonhando não, porque pelo que o Vila está jogando e fez uma partida ontem diante de São Bento, o Vila tem sim todas as condições de subir para a Série C. Claro que não vimos outros adversários, as outras mais de 60 equipes na Série D do Brasileiro, mas pelo futebol que os garotos estão apresentando, que o time do Vila vem atuando, o Vila tem sim condições de subir. Aqui, programas atrás aí, o Fred foi um defensor. Ele foi o primeiro. Todos nós defendemos quem voltar para o Vila jogar. Thiago Leal. Não. Thiago Leal, está desde o Morisco, Marielson. Foi ou não foi? Foi. Todo mundo foi a favor, voltar o Fábio Júnior. Você vai falar o mesmo? Não, o Fábio Júnior nem se compara com o que representa Fábio Júnior para o Vila Nova e o que representa Mancini. De forma nenhuma, eu estou falando do Mancini. Fábio Júnior não. Fábio Júnior é um baita do centroavante, mas e futebol é cíclico, a vida é cíclica. Beleza, Fábio Júnior, parceiro nosso, montou o time do Vila Nova, foi ele que no gogó dele que ele trouxe todo mundo. Mas o Vila surgiu o Ítalo aqui agora. Vamos olhar o contrato do Ítalo. Talvez o Vila vai ganhar dinheiro, há muito tempo não ganha. O último que ganhou foi com o Marcelo Rosa, que é uma transação também estranha, né? Parece que foi para pagar um ex-presidente. Por isso que... Você quer completar alguma coisa, Fagundes? Quero pegar um gancho aí. O Ítalo... Nós somos amigos, viu, gente? Claro, a briga é só aqui. O Ítalo vai dizer uma coisa agora. Ele é jogador profissional. Hoje, você gostaria de jogar num time com Mancini, Fábio Júnior, com Thiago Leal, com Morisco, Marielson? Com certeza, né? Quanto mais jogadores de qualidade que vier para ajudar o grupo, o Vila que ganha. Exatamente. Concordo plenamente, mas eu continuo insistindo que o time passou, vamos andar para frente, vamos jogar com o que tem e vamos andar para frente. Agora, eu digo isso, Fred, eu já te cortei. Eu digo isso, não quer dizer que o Mancini vai chegar, que o Marielson, vamos repetir isso também, que vão ser titulares, não. Vai depender do técnico, né? Eles têm que mostrar bola primeiro, que o time jogou ontem, jogou muita bola. Eles têm que chegar... Ô Fagundes, por que eu falo isso? Eu não falo porque eu sou contra aumentar a qualidade de uma equipe. Não falo isso, eu não seria idiota de falar isso. Eu falo pelo que a gente sabe dos bastidores do Vila Nova. O Ítalo acabou de falar, deve ter 5, 6, 7 jogadores que estão no Vila há mais tempo e só não foram regularizados porque o Vila não tem dinheiro para regularizar. Eu bem não falo só questão salarial não, viu, Fred? Eu falo questão de futebol também. Pelo que o Vila apresentou ontem diante do São Bento, não vejo vaga para Rafael Morisco, para Marielson, para Mancini. Não vejo vaga no time do Vila para esses jogadores. Respeito pelos que eles fizeram no Campeonato Mineiro, como atuaram com a camisa do Vila. Mas para entrar no time hoje é difícil. Eu não colocaria se eu fosse João Carlos. Eu continuo insistindo que é um trabalho contínuo aí, vamos andando para frente. Eu também acho que o Vila... O problema que pode acontecer, talvez o Fred esteja preocupado com isso, parte financeira, que são jogadores que chegam, o salário às vezes vai ser maior, né? Não é isso não, o salário é quase igual. Eu digo é porque não tem condições, tem uma porção de gente lá que não tem dinheiro para fazer a transferência. O Bruno Neves, que até depois nós vamos até abordar isso, que nós entrevistamos o Bruno Neves como diretor do Vila, né, como gerente de futebol e por aí vai. Semana passada ele caiu, né? Até é importante a gente dizer. Ele foi mandado embora do Vila Nova. Depois nós vamos correr atrás para saber os motivos da diretoria por ter mandado embora e ouvir ele. Mas ele, por exemplo, ele pagou do bolso a transferência de um jogador. Então, o que eu estou querendo dizer, e principalmente para o público de casa, é parar de sonhar. A nossa realidade é essa. Então, nós vamos andar para frente com essa realidade e que, graças a Deus, está trazendo bons frutos. Pronto. Mas... Eu sou muito assim. É isso aqui? É isso que a gente tem? É com isso que nós vamos vencer? Então vamos andando. Mas é isso que está dando certo. Aí nós estamos pensando pequeno. Gente, nós temos que pensar alto. Olha, se já tem um time bom, você pode ter um time muito melhor. Você pode ter um elenco forte. Para ganhar a série D,
pular para a Série C. Poxa, agora, se a gente ficar pensando, não, esse time aí vai dar conta, igual o ano passado. Esse ano, por acaso, a arrumação que fizeram aí no último momento para montar o time, está dando certo. Mas o ano passado foi vexame, foi ou não foi? Pegaram um time da base aí para representar o Vila Nova e tal. Então, gente, vamos pensar alto, vamos pensar que o time pensar alto fortalecendo. Se tem dinheiro, não tem. O Nélio, o Vila, Nélio não, perdão. O Vila está devendo os jogadores todo o Campeonato Mineiro. O Vila está devendo um amigo meu, prefiro não citar o nome, de loja de móveis, 10, 30 mil, que a nota promissória assinada pelo Nélio, ele vem cobrando o Nélio, o Vila não tem dinheiro nenhum. Aí nós vamos sonhar em trazer jogador? Vamos para a realidade, não vamos sonhar não. Vou tocar no... Não tem condições. Pela última vez eu vou tocar nesse assunto. Então vamos encerrar esse assunto. Então acho que o Tatico, então, me deu informações erradas, Tatico. Porque o Tatico me garantiu, falou o seguinte, Marielson e Morisco estão perto de voltar para o Vila. Eu confiei, foi no cara que hoje está ligado ao Vila Nova, trabalha muito pelo Vila. E o Mancini pode também estar no Vila, já está conversado, e ele prometeu, Vila classificando, ele vem para disputar mata-mata. Não quer dizer que ele vai ser titular, não. Isso vai depender muito. Então, nós vamos nessa convergência aí. Mas isso faz parte, o pessoal de casa vai achar que for debate, melhor. É importante também falar da base, né? Eu que vim de lá, sei, o Vila procura trazer alguns jogadores, mas na base também tem 5, 10 jogadores lá que podem subir e jogar tranquilamente no profissional. Isso que você matou a charada. Eu também concordo isso que você matou a charada. Se traz esses outros jogadores, não vai aparecer os meninos da base. Como não aconteceu, como aconteceu com o Mineiro. O Fábio Júnior é um craque, é amigo nosso, virou amigo meu pessoal. Se eu pudesse mudar meu título para Belo Horizonte, eu mudaria e votava nele. Mas o Fábio Júnior, bacana, surgiu o Ítalo. Aqui. Vamos encerrar esse assunto? Vamos. O diretor nosso não vai xingar a gente. Ele falou tudo certo. Ele falou certo. Só que os jogadores hoje do Vila têm muito ainda que aprenderem. Né? Ele sabe disso. Ele tem 20 anos só. O jogador tem 19, outro tem 21. Todos jovens, eles têm muito para mostrar ainda. Agora, se você puder aproveitar, né, o que resta ainda de jogadores como Fábio Júnior, Mancini. O Mancini pode não ser simpático, né, a todo mundo, mas é um jogador qualidade invejável. Mancini, Morisco, Mariel, pelo amor de Deus, gente. Ô Fagundes, eu volto a discutir, acho que é a hora realmente de dar oportunidade para a base do Vila, que vem fazendo um excelente campeonato, que vem demonstrando que é uma das melhores bases do futebol mineiro. A minha opinião continua sendo essa. Só pra gente encerrar esse assunto e voltar aqui para a base, de novo, Mancini, vai dar esporada lá do Galo, vai jogar no Galo lá, tá? Procura sua vaga lá. Ó, tem a réplica, viu? Tá. Ítalo, fala um pouco do Sub-20, do qual você jogou até 15 dias, do Vila Nova. O Guiba, junto com a comissão técnica dele, né, montou um elenco muito forte. Os resultados estão aí. A gente no Mineiro Júnior, a gente foi muito bem, com apenas uma derrota, né? Agora eles estão disputando um outro campeonato. Esse fim de semana ganharam de 18-0. Estão muito bem. Então é isso que eu falo. Ali também tem muito jogador bom que precisa de oportunidades. A gente da base, a gente quer oportunidades. Espero que o Vila, assim como eu estou tendo uma sequência, ali, que outros tenham, porque é importante, né? Todo clube profissional tem que ter jogadores bons na base para poder... Ô Ítalo, isso que acontece no futebol brasileiro em muitos clubes, não dá oportunidade para a base, traz medalhão, cai para a Série B, cai para a Série C, tem dívidas. Isso já aconteceu com Vila Nova. Quantas vezes veio aqui jogadores como Tuxo pegar só dinheiro do Vila Nova e não jogar como esse cara aqui tá jogando com a camisa do Vila, honrando o time do Leão do Bonfim, com determinação, com raça, claro, com a qualidade que ele tem. Quantas vezes já vimos isso aqui dentro de Nova Lima, pô? Os caras só vêm pra pegar dinheiro do Vila Nova, Fred Fagundes. Concordo plenamente e é isso que... você já respondeu, Fagundes, mas vamos andando pra frente. Ítalo, uma coisa que tá aqui, participação dos torcedores, Maurício, Paulo Rinso, Aldair, Helder, todo mundo preocupado e vamos voltar lá no seu contrato. Você chegou no Vila há 2 anos, aí você chega no Vila, você assina contrato com o Vila, é isso? Não, eu não cheguei no Vila sem contrato, disputei o Júnior ano passado e assinei esse ano o contrato. Você assinou esse ano o contrato, esse ano você lembra quando, o período? Na semana da Série D. Na semana da Série D, foi. Você assinou um contrato.
O Vila tem quantos por cento do seu passe? O Vila tem 50%. E os outros 50% de quem? Da Aliança Esporte, que está tomando conta da base. A Aliança está tomando conta da base. Isso. Tem 50% do Isso. seu passe. Aí você teve que assinar um novo contrato porque quando foi da entrada na CBF, o Nélio já não era mais presidente. Não era mais presidente. Você teve que fazer um novo contrato com o Luiz. Para poder ter condições de jogo. E só de 4 meses? De 4 meses. Então isso quer dizer que depois de 4 meses você está livre tá livre num bom sentido, né? Sim, se o Nélio não voltar. Agora voltando aqui, o Alianza entrou no Vila esse ano. Sim, não é isso? Isso. Vamos pensar juntos aqui. Entrou no Vila esse ano. Você não entrou no Vila com a Aliança, você entrou no Vila antes do contrato da Aliança. Antes. E mesmo assim a Aliança já tem 50% do seu passe. Sim, porque eu fiz o contrato esse ano, né? Foi a proposta que a Aliança deve ter feito, a diretoria do Vila, algumas porcentagens dos jogadores e ela praticamente assumir a base do Leão do Bonfim. Já estamos terminando o programa nessa segunda-feira. Nesse clima de debate? Nesse clima de debate. A eleição é apenas em outubro, já estamos nesse debate, mas debate agradável para você aí de casa. Mas falando sobre o jogo de domingo, Fred Sardi, você tem 30 segundos, rapidinho. Como é que é o Vila para enfrentar este São Bento? Ganhou ontem do São Bento, uma vitória espetacular em Sorocaba. É manter o mesmo time aí para cima? Como é que vai ser esse Vila de domingo? Para a sua opinião, para você. Manter esse mesmo time, ir com o que tem, dar oportunidade à base. E o mais importante, você perguntou do Ítalo, da torcida do Vila. O Vila menosprezava tanto a Série D que nem o torcedor tem esse envolvimento da Série D. Então nós temos que fazer essa divulgação para o torcedor ir no campo e ver a nova cara do Vila Nova. E o mais importante é com essa nova cara do Vila Nova que vai chegar o Campeonato Mineiro do ano que vem. Como você bem disse, nós vamos precisar trazer Tuxo, esses caras que já passaram no futebol, nós vamos ter uma base. E uma base de um time. E essa base formada pelos jogadores da categoria de base do Vila Nova. E domingo, Geraldo Fagundes, é pensar apenas na vitória, nem um empate, nem sequer para o Vila Nova, para quem sabe já avançar a sua classificação à próxima fase. Com certeza. Olha, eu tenho certeza absoluta que o Vila Nova, pelo que jogou ontem, vai obter uma bela vitória domingo, vai jogar bem, continuar jogando bem, porque eles inspiraram, né, essa confiança em nós da imprensa e os torcedores do Vila Nova. Então, eu só acrescento o seguinte, que continue sim o Vila Nova prestigiar a base, mas se pensar em termos de competição, subir para a Série C, subir para a Série B, o Vila Nova precisa sim de reforços, né? Então, que venha, viu, Mancini? Venha sim, venha Morisco, venha Marielson, vai só acrescentar o grupo, vai só acrescentar. O Ítalo vai se sentir bem disputando com esses jogadores que têm experiência, porque eles vão continuar jogando. O Mancini daqui a pouco para. O Fábio Júnior já está praticamente parando, né, futebol. Então é isso aí. Agora eu espero que domingo a torcida compareça também, principalmente que o jogo deve ser mesmo às 11 horas da manhã, o Tatico me garantiu isso, vai ser 11 horas da manhã. Vai a família, né, reunida, vai torcer, camisa do Vila, boné do Vila, depois sai para o almoço, né, depois do jogo. Então é isso aí, eu espero uma grande vitória domingo, pelo que eu vi essa meninada jogar ontem lá contra o São Bento. Obrigado, Fagundes, pela sua presença no nosso programa mais uma vez, comentarista e credibilidade, ao nosso comentarista e artilheiro também, Fred Sardi. Obrigado a você, Ítalo, pela sua presença aqui no Banquete Esporte. Sucesso para você cada vez mais em sua carreira. Continue jogando esse futebol, fazendo esses vários gols. Primeiro no profissional, tenho certeza que vão surgir outros. E quem sabe você ajude o Vila a subir para a Série C do Brasileiro. Obrigado, um abraço a todos aí. Estamos terminando o Banquete Esporte desta segundona, agradecendo principalmente a você de casa pela grande audiência. Seremos juntos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, novamente com o nosso programa, quem sabe, comentando uma ótima vitória do Vila para cima do São Bento. E você, torcedor, compareça no Alçapão neste domingo, às 11 horas da manhã, mais uma rodada importante para o Vila, quem sabe, dar um passo enorme à classificação à Série C do Brasileiro. Obrigado a todos pela preferência e confiança, que vocês possam ter um resto, aliás, de segunda espetacular e, claro, uma ótima semana. Um grande abraço. Banqueta Esporte. Apoio Cultural, Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim.